E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Alan, eu sou estagiário, eu faço curso de Ciências Biológicas na Faculdade do Belo Jardim e hoje eu vou falar um pouquinho sobre clima e tempo, certo? A matéria de Ciências para o oitavo ano e o professor é Jefferson Marinho. Vamos para a aula? Bem pessoal, o que é clima, né? Clima, se a gente for resumir, vai ser o conjunto de alguns fenômenos de natureza, certo? Contendo elementos e fatores, ok? E qual é a diferença entre clima e tempo? O clima é diferente de tempo porque o clima é mais estável, certo? Ou seja, ele dura mais do que o tempo, ele muda mais rápido. O clima não, o clima é uma coisa ali estável, o clima é constante. Já o tempo, ele muda constantemente. Por exemplo, agora está fazendo sol, daqui a pouco chove. Isso é o tempo. O clima é o conjunto desses fenômenos, certo? E existem vários tipos de clima também. E eles vão depender da localização geográfica, certo? Dos lugares e de alguns elementos e fatores, como eu falei, que interferem sobre eles. Vamos ver quais são esses elementos. Aqui, elementos do clima. Bom, como elementos do clima, tá? Nós temos a temperatura, que vai interferir, tá? Se a temperatura é alta, nós vamos ter alguns tipos de clima. Já em temperaturas baixas, nós vamos ter outros tipos de clima, certo? Nós temos aqui a precipitação, ou seja, a chuva. O volume de chuva ele implica fortemente no clima, tá? Se chove muito, se chove pouco, a gente pode também identificar o tipo de clima pelo tipo de chuva que é naquela região. Se uma região que chove muito, então pode ser esses tipos de clima. Se uma região chove pouco, pode ser outros tipos de clima, certo? Outro fator também, né, outro elemento do clima é a pressão atmosférica. E o que é pressão atmosférica? Nada mais é do que a pressão, ou seja, a força da atmosfera sobre a superfície, tá? E essa pressão ela pode ser alta, ela pode ser baixa, dependendo de outros fatores também, ok? E nós também temos aqui como elemento do clima o vento, tá? Nós vamos falar mais um pouco detalhado do vento daqui a pouco. Mas, por exemplo, em uma região que venta bastante, tem bastantes ventos mais fortes, ele vai ter um determinado tipo de clima. Já em regiões, tá, em locais que vão ter pouco vento, ou seja, pouca passagem de ar, de vento, ele vai ter um clima diferente. Aqui nós vamos ver um pouquinho os fatores do clima. Bem, primeiramente nós vamos ter aqui a latitude e a altitude. A latitude eu vou falar mais detalhado no próximo slide, tá certo? E a altitude, a altura em que aquela região vai estar, certo? A gente começa a medir a altitude do nível do mar, tá? E aí ela é medido até o ponto mais alto do mundo, certo? E as altitudes vão dar diferentes climas também, ok? Outro fator também do clima são as correntes marítimas, certo? Que eles vão implicar diretamente no clima. Se a corrente do mar está muito forte, então pode trazer alguns ventos, algumas massas de ar diferentes e pode mudar um pouco o clima, tornando mais frio o lugar, mais quente, dependendo da corrente, da força que tiver essa corrente do mar, certo? Como eu já falei aqui também, né, a massa de ar, que é a grande quantidade de vento que passa por uma região, tá? Então aquela massa de ar, se vê uma massa de ar muito quente, então pode ficar muito úmido o lugar ali, pode alterar um pouquinho o clima, o tempo daquela região, certo? Outra questão é a maritimidade e a continentalidade. O que é isso? O quão mais perto do mar ou do continente vai estar. Tem certos climas, né, que é perto do mar, ou seja, é litorâneo. Então ali geralmente chove mais, é mais quente. E tem outros climas, tá, que é mais para o centro do continente, ou seja, mais para o interior. Então ali vai ter um regime de chuva diferente, ali vai ter uma temperatura diferente, tá? Então isso é um dos fatores, tá, que implica bastante no clima. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre zonas climáticas, tá? E não confunda zonas climáticas com climas. Climas são conceitos mais específicos, zonas climáticas são conceitos mais abrangentes, certo? E dentro das zonas climáticas vão estar os diferentes tipos de clima que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Nós temos basicamente 3 zonas climáticas, ok? Nós vamos ter a zona climática polar, certo? Que está representada aqui por essa parte branquinha, estão vendo? E ela é chamada polar porque ela fica nos polos do planeta Terra, ou seja, nos polos, nas pontas, certo? Nós vamos ver aqui que vai estar no polo mais ao norte, né?
e aqui no polo mais ao sul, certo? Essas aqui vão ser as zonas polares, ok? Nós vamos ter também as zonas temperadas, tá? Que vai ser essa parte amarela aqui e essa parte amarela aqui. Elas vão ser as zonas temperadas e também nós vamos ter as zonas intertropicais, certo? Ou zona intertropical, que é essa parte aqui em vermelho, tá vendo? Essa parte toda aqui. E é onde vai estar representado a maior parte do Brasil, como nós podemos ver aqui no mapa, certo? Bem, por que zona intertropical? Porque, pessoal, existem linhas, certo? Imaginárias que cortam aí o planeta Terra, ok? Por exemplo, a linha imaginária mais importante que corta o planeta Terra horizontalmente é a linha do Equador, certo? Ela está localizada aqui, tá vendo? São linhas imaginárias. E também temos outras linhas imaginárias, como o Trópico de Câncer, tá vendo? Como nós podemos ver aqui mais em cima. O Trópico de Capricórnio, que fica aqui um pouco mais embaixo da linha do Equador, tá? E não sei se vocês perceberam, mas o nome é Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Por isso essa zona aqui vai ser chamada de zona intertropical. Inter é entre. Então, é a zona que fica entre os dois trópicos, certo? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Ok? Mas acima aqui nós vamos ter o Círculo Polar Ártico, tá? Que é essa linha aqui. E embaixo o Círculo Polar Antártico. Ok, pessoal? Bem, como nós delimitamos estas linhas, né? Tem um fator chamado a latitude, certo? E o que é a latitude? A latitude nada mais é do que uma distância medida em graus a partir da linha do Equador, que pode chegar a 90 graus, tanto para o norte como para o sul também, como vocês estão podendo ver aqui nessa imagem. Eu coloquei essas setinhas aqui e parte da linha do Equador. A linha do Equador mede 0 graus de latitude, certo? Aí começa aqui e termina em 90, no último ponto do mapa, e também para o sul, 90 graus no último ponto aqui no mapa, certo? Isso aqui é chamado de latitude. Aqui nós podemos ver um pouquinho, tá? Os tipos de clima nesse mapa mundo é aqui, novamente apresentado. Nós podemos ver aqui que também é evidente a linha do Equador, tá? Cortando, dividindo os dois hemisférios, norte e o sul, ok? O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, certo? Aí aqui nós vamos ver que as zonas climáticas interferem nos climas, como eu falei para você no slide anterior. Vocês podem perceber que aqui perto da linha do Equador nós vamos ter o clima que está representado por essa cor rosinha mais escura, tá? Que vai ser o clima equatorial. E percebam que ele só ocorre realmente aqui nessa faixa, tá vendo? Ele não ocorre tanto para o norte nem tanto para o sul. Ele ocorre aqui nessa parte da zona climática. Olha aqui a zona climática no mapa um pouco menor, para vocês terem uma ideia. Tá vendo? Então, os climas são subdivisões das zonas climáticas, tá? E nós vamos poder também observar aqui o clima tropical, tá? Que é um clima bem abrangente no Brasil, como vocês podem ver aqui, em maior parte do Brasil, tá? E ele vai estar em toda essa parte aqui, tá vendo? Da zona intertropical, tá vendo? Aqui uma boa parte da Índia, da China, certo? Do sudoeste da Ásia, ok? Também aqui um pouquinho do norte da Austrália vai ser o clima tropical. Nós temos também o clima subtropical, tá? Ele fica aqui um pouco abaixo do trópico de Capricórnio, por isso subtropical, porque ele fica abaixo, tá vendo? Nós vamos ter ele aqui no sul do Brasil, tá? Aqui um pouquinho no sul da África e também aqui, pegando um pouquinho do sul, aqui do sudeste da Austrália. Nós vamos ter também o clima desértico, tá? Como vocês podem ver aqui, ele é bem perto dos trópicos, tá? Da linha dos trópicos, trópico de Câncer. Como nós podemos ver aqui na África, que é onde fica o deserto do Saara, tá? Aqui um pouquinho da Ásia também. E aqui um pedacinho dos Estados Unidos, tá? Que é onde ficam os desertos. Aqui, como vocês podem ver também, no trópico de Capricórnio, nós vamos ter um deserto, um clima desértico, né? Na Austrália, tá? Aqui um pouquinho da África também, mais ao sul. E aqui um pouquinho do Chile, certo? Que são climas mais desérticos, vocês estão perto do trópico. Nós também vamos ter
os climas mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio da montanha. Esse clima aqui, frio da montanha especificamente, vai ser dado pela altitude. Como eu falei para vocês nos fasadores do clima, frio da montanha, né? Que ele vai ser dado pela altitude do local. Como vocês podem ver aqui, ele não segue um padrão de zonas climáticas bonitinho que nem os outros climas seguem. Ele vai ser dado realmente pela altitude daquele local, certo? Por exemplo, aqui nós vamos ter o clima frio da montanha, tá? Que é perto dos Andes, né? Nas cordilheiras dos Andes. Aqui também um pouquinho dos Estados Unidos, ó, que são aqueles lugares bem altos, né? Geralmente aquelas montanhas mesmo. E aqui um pouquinho nas cordilheiras do Himalaia. Nós podemos ver aqui agora específico os climas que vão estar presentes no território brasileiro, que são os climas equatorial, aqui perto da linha do Equador, tá vendo que é um clima bem mais quente, de temperaturas mais elevadas, maior umidade e consequentemente maior quantidade de chuva, né? Mais precipitação, certo? Nós vamos ter também o clima tropical, certo? Que é a maior parte do Brasil, ele cobre. E não sei se você já ouviu aquela música, né, que fala que o Brasil é um país tropical, realmente. Nós vamos ter também aqui um pouquinho do subtropical, que mais ao sul, que já é um clima diferente, é um clima com temperaturas mais baixas, né, mais intensas. Quando é quente, realmente é quente, e quando é frio, realmente é bem frio, né? Como a gente pode perceber que aqui temos os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, um pouquinho de São Paulo, pegar ainda aqui, certo? Que são climas diferentes. E pessoal, eu quero que vocês percebam uma coisa para depois a gente comentar mais na frente na aula, certo? Que Santa Catarina é um estado que ela fica localizado muito perto do Trópico de Câncer, tá? Guarda essa informação que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? E também nós temos o clima semiárido, certo? Que é o clima predominante aqui, mais um pouco na parte nordeste do Brasil. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre ventos e brisas, certo? Bem, pessoal, o que vai ser o vento? O vento nada mais é do que o ar em movimento, certo? Isso ocorre por causa do aquecimento do ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é aquecido, certo? Pelo Sol, pelos raios solares. E isso ocorre um aquecimento, uma agitação nas partículas, nas moléculas do ar. E isso faz com que ele se movimente, formando os ventos, certo? E as brisas também. Aqui agora eu vou colocar para vocês alguns exemplos. Nós temos esses dois balões contendo ar, certo? E nós temos aqui, nesse gifzinho animado, onde a gente pode perceber que essa peruca que está nessa vaquinha está se movimentando, tá? Devido ao ar também. O ar que está presente aqui nessas bexigas, ele vai estar, de certo modo, parado, certo? Então, ele não vai produzir nenhum vento, ok? Já o ar aqui que está nesse local livre, batendo na peruca dessa vaquinha, vai estar em movimento, por isso que é chamado de vento. Como é que o vento ele se forma? O vento é ar em movimento, que se forma devido às diferenças de pressão atmosférica entre diferentes locais e altitudes. Quanto maior essa diferença, maior é a velocidade que o ar se move entre as zonas de alta para baixas pressões. Quando eu falei, né, anteriormente da pressão atmosférica, ela tem bastante influência também no vento, certo? Como nós podemos ver aqui esse esqueminha, ó, quando o raio solar ele aquece o ar, certo? As partículas do ar elas se dispersam, ou seja, elas ficam mais separadas. Isso faz com que o ar fique mais leve, ou seja, mais quente, ok? Já quando elas estão mais juntinhas, ou seja, quando não tem muita presença da luz, certo, do sol, ou quando a pressão atmosférica é mais alta, ok? Esse ar vai estar mais juntinho, as moléculas elas vão estar mais juntinhas, mais unidas, fazendo com que esse ar fique mais denso, ou seja, um pouco mais pesado. E esse ar vai ser mais frio, porque as partículas vão estar mais juntas. Se a gente gravar, quando as partículas estão mais juntas, a pressão é maior, tá? A pressão atmosférica é maior e vai estar mais frio. Quando a pressão for menor, as partículas vão estar mais dispersas, ou seja, mais separadas, e vai ser mais quente. E lembrem-se, o vento sempre parte de onde vai estar com a pressão maior, ou seja, mais frio para mais quente. Esse é o ciclo do vento. Essa é a direção do vento, tá? Vai partir
do mais frio sempre para o mais quente por causa da pressão. Aqui a pressão vai ser maior, então ele vai ser obrigado a ir para onde a pressão é menor, certo? E isso vai fazendo o ciclo. Bem, pronto, nós acabamos de falar sobre o vento. Tá, mas tem como medir esse vento? Tem sim. É muito importante, principalmente para aeroportos e para helipontos, certo? Onde pousam aviões e helicópteros. Medir esse vento, se esse vento ele vai estar indo para onde? Para o norte, para o sul, para leste, para oeste? Ou então se esse vento vai estar muito rápido, vai estar muito forte, qual é a velocidade desse vento? Para isso foram criados alguns instrumentos de medição do vento. Para saber para onde o vento está indo, ou seja, qual a direção do vento, nós vamos ter basicamente dois instrumentos, que são o catavento e a biruta, tá? Eu coloquei aqui duas imagenzinhas, né, dois GIFs, para a gente ter noção do catavento. O catavento é um instrumento de medição do vento bem simples, é para fazer em casa, até de origami, tá? E ele vai indicar para onde o vento está indo. A biruta também. Se a gente perceber, quando a gente for assim, em algum heliponto, em algum aeroporto, sempre vai ter. E para medir a velocidade do vento, tá? Nós vamos ter o anemômetro, ok? Que é esse dispositivo aqui, que basicamente funciona da seguinte forma. O vento vai bater, certo? Aqui nestas estruturas, como se fossem esses pratinhos, tá? E quanto mais forte bate o vento, tá? Mais rápido vai girar esse mecanismo aqui e mais veloz o vento vai estar. Ou seja, o mostrador vai dizer que o vento está aumentando de velocidade, certo? É assim que funciona o anemômetro. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre brisa marinha e brisa terrestre. Qual é a diferença dessas duas? Basicamente, a brisa marinha é a que vai do mar para o continente e a terrestre vai ir do continente para o mar. Ok, mas como é que isso ocorre? Bem, quando está de dia, geralmente quem vai à praia, né, percebe quando está iniciando o dia ali, depois mais ou menos às 8, 9 horas, a areia da praia vai estar bem quentinha, certo? Porque a areia da praia, ela aquece e esfria mais rápido, ok? E a água geralmente vai estar mais gelada, porque a água demora para esquentar. Imagina, o sol esquentar toda a água do mar, toda a água do oceano, ok? Então, na água vai estar mais fria, consequentemente, a pressão vai ser maior e os ventos também vão estar mais frios, certo? Fazendo com que esta brisa percorra do mar para o continente, certo? Fazendo esse movimento aqui dessas setinhas. Então, a brisa marinha, tá? Ela sempre vai ir do mar para o continente, da mesma forma que as setinhas estão indo aqui. Elas sempre vão indo do lugar mais frio, ou seja, com maior pressão, para um lugar mais quente, de menor pressão. Tá, e a brisa terrestre? É justamente ao contrário, ok? Pronto, quem vai à praia, geralmente já foi lá um pouco mais à noite, né, de 6h30 para 7 horas, e vai estar o inverso do que a gente pode encontrar durante o dia, onde a areia da praia, certo, vai estar resfriada, ou seja, vai estar geladinha, de acordo com o clima da noite, né? E a água do mar, pessoal, passou o dia todo aquecendo, então ela já vai estar bem mais morninha, mais quentinha. Isso faz com que a pressão atmosférica que estava no ar, tá, diminua, e a pressão atmosférica que estava na areia da praia, certo, do continente, aumente, fazendo os ventos do continente ficarem mais frios e os ventos do mar ficarem mais quentes, certo? Isso faz com que ocorra esse movimento do ar, faz com que ocorra a brisa terrestre. Então lembre-se, sempre vai ser assim. A brisa vai ocorrer do lugar mais frio para o lugar mais quente, ou seja, para o lugar que tem a maior pressão atmosférica até o lugar que tem a menor pressão atmosférica. De manhã, a brisa é marinha, pois vai do mar para o continente, e à noite a brisa é terrestre, pois vai do continente para o mar. Tudo certo? Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, vocês voltem um pouquinho o vídeo, tá? Vejam de novo, com calma, mais devagar. Se não estiver entendendo, volte de novo até entender. O importante é vocês entenderem, certo? Bem, uma curiosidade agora que muita gente se questiona quando fala assim de ventos, né? Que são os furacões ou ciclones tropicais. O que são furacões e ciclones tropicais? Nada mais são do que
um aumento de velocidade do vento, né, que a gente viu que o vento já é uma movimentação do ar, e esse vento ele vai se movimentar girando em torno dele mesmo, como se fosse uma espiral, e vai continuar girando e aumentando de velocidade, tá? Até formar um furacão, ok? Tá, ok. A gente já sabe agora o que é um furacão. É um aumento da velocidade da pressão. Ok, a gente já sabe agora o que é um furacão. É o aumento da velocidade do vento em torno dele mesmo, ali formando basicamente um espiral. Nós vamos ter a escala Saffir-Simpson para medir a velocidade desses ventos. Tem 5 categorias, vale a categoria 1 e a categoria 5. Essas categorias são medidas na base do dano que os furacões ou ciclones tropicais causam nos locais que eles chegam, certo? Então, é gradativo. Na categoria 1, os ventos são de 19 até 153 km por hora de velocidade. E o dano causado é, por exemplo, eles levam algumas árvores pequenas, alguns arbustos, alguns telhados de casa mal colocados, tá? E esse dano ele vai se agravando. E quando esse furacão chegar à categoria 5, certo? Os ventos eles vão estar a mais de 252 km por hora, ou seja, eles vão estar muito rápido, eles vão estar causando a destruição de casas, arrancando árvores e arbustos, árvores grandes, tá? Então, é medido através do dano causado e também da velocidade, ok? Certo. Mas se o furacão for menor a 119 km por hora, se ele for 117 km por hora, ele vai deixar de ser um furacão? Ele não vai ter a denominação de furacão. Ele vai ser chamado de tempestade tropical, como a gente pode ver aqui nesta outra esquematização, neste outro esqueminha aqui, né? Ele vai ter de 63 a 118 km por hora. Ele não vai chegar a ser um furacão, ele vai ser chamado apenas de tempestade tropical, que é a definição basicamente também de furacão, né? Um furacão é uma tempestade que ganhou muita velocidade e não para e só aumenta de velocidade. Isso vai ser um furacão. É uma tempestade mais forte, certo? Tá. Mas se for abaixo dos 63 km por hora, o que vai ser? Vai ser chamado de depressão tropical. Vai ser 62 km por hora ou menor. Ou seja, tá, tem uma pequena tempestadezinha ali acontecendo de 30 km por hora. Então tá bem leve, né? Tá bem lento. Se a gente for comparar com um furacão da categoria 1 aqui, que é mais de 100 km por hora. Então, isso vai ser chamado de depressão tropical, certo? E por que tropical, pessoal? Por que ciclone tropical? Porque geralmente, tá, vai ocorrer perto dos trópicos. Vocês lembram que eu falei anteriormente que o estado de Santa Catarina é bem próximo ali ao trópico de Capricórnio, por isso que lá é mais ocorrente ter ciclone tropical ou furacão, porque vai estar mais perto do trópico, tá? E quando esses furacões eles ocorrem longe do trópico, isso é uma questão especial, e esses eventos são chamados de ciclones intertropicais ou subtropicais, dependendo de onde ele ocorrer, certo? Muita gente ainda se questiona da diferença de ciclone e tornado, tá? Qual é a diferença? Muita gente ainda se confunde sobre a diferença de ciclone e tornado. O que é um ciclone e o que é um tornado? Eles são bem parecidos. Eles só vão diferir basicamente na área que eles cobrem, né? E da velocidade, porque o tornado ele consegue chegar a velocidades maiores que o ciclone, ok? Ou o furacão, que vai ser a mesma coisa de ciclone e furacão, ok? Vai ter o mesmo significado. O ciclone, por exemplo, ele alcança uma área bem maior, tá? O movimento que eles fazem é o mesmo, sempre vai ser em torno deles mesmos, que nem uma espiral. Só que o ciclone ele consegue pegar uma área bem maior, tá? Igual eu estou fazendo aqui no desenho, e ele vai se movimentando, ele não fica parado. Então o ciclone está aqui, daqui a pouco ele se movimenta mais um pouquinho a oeste, certo? Ignore minha seta. E vão mais um pouco a oeste, mais um pouco, mais até o norte, tá? E eles vão seguindo outros fluxos. Já o tornado não. O tornado ele pode atingir, pessoal, até 500 km por hora. Como a gente viu na tabela anterior, o ciclone geralmente fica ali em torno de 254 km por hora. O tornado é bem mais agressivo e bem mais forte. Só que ele vai possuir uma área menor. Se o ciclone é desta forma, o tornado ele vai seguir um pouco aqui a linha do ciclone, tá? Ele também vai ser um movimento circular em torno dele mesmo, como se fosse uma espiral, certo? De ventos
bem elevado. Só que ele vai cobrir uma área bem menor, tá? Então, enquanto o ciclone cobre toda essa área aqui e vai se movimentando ao longo do seu curso bastante, certo? O tornado não. O tornado geralmente ele vai ficar no mesmo ponto que ele está. Além do tornado ser de uma área menor, de cobrir uma área menor, tá? Ele não se locomove tanto como o ciclone. Ele ocorre num determinado lugar e ele não sai muito daqui. Ele fica só por aqui, certo? Agora eu vou mostrar aqui para vocês dois exemplos bem didáticos de como a gente diferencia um ciclone do tornado. O ciclone, a gente não consegue perceber a olho nu o formato dele, por ele cobrir uma área bem maior. Então a gente só consegue ver um ciclone por uma imagem de satélite. Já o tornado a gente consegue ver a olho nu, porque ele cobre uma área bem menor do ciclone, tá? Olha agora nessas duas imagens. Enquanto o ciclone cobre essa área aqui toda, que a gente não consegue nem ver a olho nu, certo? O tornado, a área que ele cobre é bem menor. E fica muito mais fácil da gente ver a olho nu, tá vendo? Isso aqui é um tornado e isso aqui é um ciclone. Ciclone ou furacão. Nós ainda temos essa diferenciação, tá? Que é do tufão para o furacão, certo? Ainda dentro desse ciclone, ok? O que vai ser o tufão ou o furacão? Basicamente vai ser a mesma coisa, pessoal. O que vai diferenciar vai ser do local que eles estão ocorrendo. Bom, pessoal, nós temos ainda duas diferenciações, que é entre o tufão e o furacão. Eles vão ser a mesma coisa, tá? Não se confundam. Esses dois nomes aqui querem dizer o mesmo evento, tá? O mesmo fenômeno da natureza. O que vai mudar é o local onde eles estão ocorrendo, tá? O furacão geralmente ocorre mais no Oriente, ou seja, naquela parte ali onde está localizada a Ásia, o Japão, a China, a Índia, tá? Vão ocorrer tufões. E aqui na América, tá? Onde a gente tá, mais ou menos nos Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Santa Catarina, né? Que é onde ocorre bastante furacão. Vai ser furacão, não vai ser tufão, tá? Basicamente é isso, é só o lugar onde eles ocorrem. Aqui eu trouxe agora para vocês exemplos, tá? De categorias de furacões, certo? Na categoria 1 nós temos o furacão Lorena, que ele ocorreu em 2019, perto do Baixo Califórnia Sul, tá? Na categoria 2 nós vamos ter aqui, tá, o furacão Arthur em 2014, tá? Que ele tá chegando aqui nos Estados Unidos, está se aproximando da Carolina do Norte, tá? E pessoal, os furacões não têm só nome de meninas, certo? Eles não têm só nomes femininos. Eles também possuem nome masculino, como a gente pode ver aqui no furacão Otto da categoria 3, ou no furacão Harvey e no Dorian, tá? Eles têm nomes mistos, nomes femininos e nomes masculinos. Bem, e no Brasil, como é que ocorre? Pessoal, geralmente no Brasil, os furacões eles não ocorrem com categorias tão altas como a categoria 4 e a categoria 5, que tem danos bem mais graves. Eles ocorrem com categorias mais leves, ou seja, um dos furacões mais agressivos, tá, que ocorreu no Brasil foi o ciclone Bomba, agora em 2020, no estado de Santa Catarina, e ele foi de categoria 3. O furacão Catarina também foi o primeiro furacão a atingir o Brasil, tá? E ele ocorreu perto do estado de Santa Catarina, deixou vários desastres também, só que comparado aos furacões que acontecem em outras áreas, tá, do mundo, como também os tufões que acontecem lá no Japão, foram furacões leves, tá? Mesmo assim, eles tiveram bastante dano aqui no Brasil. E lembra que eu falei daquela parte lá do estado de Santa Catarina, está perto do trópico? É por isso que Santa Catarina tem bastante eventos desse tipo, né? Tem bastante massas de ar. Se a gente for parar e prestar atenção no jornal, certo? Quando está falando daquela parte do tempo, e a gente analisar o estado de Santa Catarina, ali, aqueles estados do sul, sempre vão estar perto de alguma massa de ar, certo? Sempre alguma massa de ar vai estar se localizando ali perto do estado de Santa Catarina, por o estado ser perto daquela linha imaginária que é o Trópico de Capricórnio, como eu falei lá no início da aula. Ok, pessoal? Bem, aqui são algumas referências que eu utilizei na minha aula. Bom, pessoal, a mensagem que eu tenho para vocês agora é que vocês tenham bons estudos, tá? Leiam bastante, se não tiverem entendido, voltem um pouquinho o vídeo, vejam novamente, façam as atividades que os professores de vocês passarem, que é muito importante para vocês poderem aprender tudo certo. Obrigado, pessoal, e até mais.